Numa terça-feira, fim de tarde, do dia 13 de setembro de 1966, nasci no Hospital Júlio Henriques, antigo Hospital de Cabeceiras, com o apoio do Dr. Francisco Meireles e da irmã Amélia, com 5,1 kg, segundo eles o bebê mais pesado nascido naquele hospital até àquela data, e consegui dar aí os meus primeiros gritos de liberdade. Filho de José Teixeira e Rosa Teixeira Mendes, ambos nascidos e criados no Arco do Ui. Os meus pais, após o casamento, ficaram a viver ainda no Arco há algum tempo. Depois mudaram-se para o Refúgio de Basto, onde eu nasci. Mudaram-se para a Caixada, para o Alto da Caixada, numa casa alugada onde estiveram 3 anos e onde eu fiz o início da minha infância. Após isso mudaram-se para o Pinheiro, onde estive mais um ano a viver numa casa por cima, também alugada por cima da atual Cozinha Real. Só após isso os meus pais se mudaram para a casa que ainda hoje é deles e que acabaram por comprar e fazer obras na Caixada, onde já só vive a minha mãe porque o meu pai entretanto faleceu. A escola primária foi feita na Boa Vista, na escola que ainda existia na altura por cima da loja do Chiquinho Venância e do Seu Rocha, o Alfaiate, onde nos intervalos nos era permitido jogar à bola, jogar futebol, fazer outras brincadeiras no campo seco, mas tínhamos um professor muito marcante que ainda hoje recordo com muito carinho, o professor Aníbal. Com a conclusão do ciclo preparatório, os 2 anos de ciclo preparatório, então, à época, era a única instituição existente para prosseguir os estudos e ingressei no Colégio São Miguel de Arfoz. O 12º já foi feito em Vila Nova de Gaia, na Escola Secundária número 2 de Vila Nova de Gaia, que era onde viviam uns amigos da família, lá, onde trabalhava também a minha tia. E foi lá que estive os primeiros anos, antes de entrar depois para o ISEP, onde acabei por me formar. E depois disso, aí sim, já no Porto, já em casa da minha irmã, e passei 5 anos da minha vida na formatura. E a partir daí foi logo trabalhar para a Motengil, de experiência profissional adquirido. A partir daí, ainda pouco antes de acabar o curso, 1 ou 2 meses antes, apareceu uma empresa de Barcelos que eu não conhecia de lado nenhum e que quis que eu fosse trabalhar com eles. Ainda fui um almoço com eles, mas entretanto surgiu-me a possibilidade de ir trabalhar para a Motengil, na altura Mota e Companhia ainda, que era um dos 4 grupos maiores de construção e, portanto, era a minha vocação, era a construção. E como tal, acabei por ingressar na Mota e Companhia à data, agora o grupo Motengil. Antes disso também queriam que eu ficasse a lecionar lá no ISEP. Trabalhei, quando estava a ser feita a ponte de Dom João II, a ponte de Dom João, peço desculpa, trabalhei lá com o professor Edgar Cardoso, num laboratório que ele lá tinha. Também quase que fiquei no laboratório, mas para isso tinha que parar de estudar, não parei, portanto continuei. E foi este o caminho que segui, foi entrar na Mota e Companhia, que até hoje foi a única empresa onde trabalhei. Tirando alguns trabalhos que fazia quando era estudante, que nas férias trabalhava sempre em alguns outros. Trabalhei numa oficina, trabalhei como pedreiro, trabalhei em diversas atividades, trabalhei na limpeza de montes, trabalhei em diversas atividades. Os meus pais não eram necessitados, mas também não eram abastados e, portanto, a forma de ter algum dinheiro para conviver com os amigos era trabalhar nas férias. A partir daí entra na Mota e Companhia. Exatamente. Corre o país, corre o mundo. Fala-nos um bocado dos sítios onde passou. Para além de correr o país, tive a sorte de
porque é mesmo sorte, e inicialmente foi sorte, de estar sempre em projetos emblemáticos. Inicialmente comecei na A3 Cruz Braga, uma autoestrada que hoje em dia os cabeceirenses certamente percorrem muito, a autoestrada que liga ao Porto a Braga e depois a Valença. Num trecho onde se fez uma experiência de pavimento drenante, uma das primeiras do país, e assim foram passados os meus primeiros 2 anos, ao fim dos quais me desloquei para Lisboa, onde estava já a ser construída a CREL, a A9, o Corredor Regional Exterior de Lisboa, que fui terminar, porque estava lá uma equipe, mas havia alguns problemas e foi a equipe que estava aqui, foi terminar essa obra. Também outra obra emblemática, que toda a gente que vai a Lisboa certamente cruza essa autoestrada, uma autoestrada com pavimento de betão, portanto, diferente daquilo que é habitual ser feito, betão contínuo, portanto, com armadura contínua, também diferente daquilo que é habitual. Portanto, foi tudo isso. Para além disso, depois, no fim dessa obra, trabalhei sempre como adjunto da direção. No final dessa obra da CREL, havia uma obra que nenhum colega queria, que era a linha do Norte, a modernização da linha do Norte, um trecho junto à estação de Santa Apolónia, portanto, é uma situação muito concorrida, no meio da cidade de Lisboa, uma obra bem difícil, mas que me puseram lá como responsável, e foi uma obra que correu muito bem, e foi aí o meu lançamento dentro da empresa, e a partir daí foi sempre a crescer dentro da empresa até aos dias de hoje. Para a África? Vou para a África porque na Mota e Companhia havia esse contrato inicial, ao fim de 2 anos tinha que se fazer um périplo por África, mais concretamente Angola ou Moçambique. Portanto, fui para Angola, entrei no avião, negociei as condições, como é lógico, negociei a ida da minha esposa, porque eu, entretanto, quando entrei para a Mota e Companhia, conheci a minha esposa e foi uma história engraçada porque conhecia pelo telefone, através de uma amiga dela que trabalhava lá na obra. Conhecemos-nos pelo telefone, depois encontramos, casamos, passado 1 ano e meio, 2 anos. Com o casamento, ela viu que a minha vida era andar de um lado para o outro. Ela trabalhava ali em Vinhosa, em Faro, no concelho de Faro. Deixou de trabalhar, disse que deveria acompanhar-me e assim foi para Lisboa comigo. Depois, quando fui para Angola, ela acompanhou-me, portanto, as condições foi só ela ir comigo e as condições salariais normais, viagens e tudo mais, foram definidas, mas eu fui para Angola sem saber o que é que ia fazer. E, entretanto, quando cheguei lá, puseram-me só como responsável de todas as obras públicas da Mota e Companhia em Angola, onde estive 1 ano. Portanto, a minha base era em Luanda, mas andava por todo o país. Na altura o país ainda estava em guerra, portanto ainda existia o Sabim. Estive 1 ano na Mota e Companhia, depois passei para a Paviterra, que era uma empresa de capitais repartidos entre o governo angolano e a Mota e Companhia. Tive diversas aventuras, começando pela primeira, quando lá cheguei, que foi andar em cima de um campo minado sem saber. Só soube quando o tratorista do trator do bulldozer foi lá limpar e arrebentou as minas, é que eu soube que tinha andado em cima de um campo minado. Ter estado em vilas do interior, em cidades do interior de Angola, que no dia a seguir foram tomadas pela UNITA, portanto viram-me passar, os militares da UNITA não me fizeram nada, aceitaram tudo, e portanto eu não tive problema nenhum, tive várias peripécias em Angola, como é normal, mas assim passou o meu tempo em Angola. Tenho regressado a Angola 2 anos e meio depois. Quando eu regressei de Angola, fui fazer outra obra bastante importante numa altura, que era a A14, que liga a Figueira da Foz a Coimbra, e portanto foi uma obra que também correu bastante bem. Não era uma obra nada de especial, era uma autoestrada normal, tirando o nó de Coimbra, que era a ligação da A1 com a A14.
que tinha um problema de fundações e houve situações, peripécias interessantes com aquela obra, desde locais onde eram para ser aterros e tiveram que ser viadutos porque nada se segurava lá em cima e coisas do género, mas isso são as situações de engenharia. E de repente, no final do ano de 2001, próximo do Natal, como era normal, a administração ir à obra e assim foi. Um administrador, o administrador da produção era normal ir lá, foram 2 administradores ou 3 administradores e na altura o patrão, a Mota e Companhia é uma sociedade anónima, mas não posso dizer que é o patrão, mas era António Mota, chegou lá e fechou-se comigo no gabinete e eu achei aquilo estranho. E achei estranho e era estranho porque ele foi para me dizer, Manuel António, estamos próximos do Natal, mas em janeiro tens que ir para a Polónia porque temos lá problemas e tens que ir lá resolver. Na altura tinha problemas porque o meu pai tinha acabado de ter o primeiro AVC, eu disse disso, mas enfrentei, fui para a Polónia, onde passei mais 2 anos, peripécias de todo tamanho, conheci pessoas... Que tipo de obra é que fez na Polónia? Também autoestrada. Uma autoestrada que liga a Alemanha ao sul da Polónia, a Cracóvia mais concretamente, e portanto também conheci outro tipo de pessoas totalmente diferentes, o clima totalmente diferente, outra cultura, a língua muito difícil, e em relação à língua, como é lógico, falávamos inglês, mas tínhamos que saber algumas palavras de polaco, muitas delas bem difíceis porque obrigavam a devorar a língua, o que não é fácil, mas conseguia-se trabalhar. Tenho histórias também interessantes e uma tem a ver com a língua. Lá conheci umas pessoas aqui de Cabeceiras, do Arco também, o Fernando e a Isabel. Dei os meus primeiros passos no esqui. E uma das situações interessantes foi quando decidimos ir para uma pista preta. Nós que éramos uns principiantes no esqui, decidimos ir para uma pista negra, e para subir para a pista negra tivemos que subir num teleférico que era largo, portanto um teleférico onde cabiam 4 pessoas, e então fomos nós os 2 com 2 jovens polacas, e naquela conversa como decíamos, curva para a esquerda, curva para a direita, e elas olharam muito sérias para nós. No fim percebemos o que é que queria dizer curva em polaco e percebemos porque é que elas estavam a olhar para nós muito, muito espantadas. Quem tiver curiosidade vai ver o que é que quer dizer curva em polaco, KURWA, e por isso é que elas ficaram espantadas. E muitas outras histórias que se passaram, incluindo de ser a pista negra, como é lógico que não a descemos em cima dos esquis, descemos mais de lado, aos tombos, a ser normal. E da Polónia volta para Portugal? Da Polónia volto para Portugal, para a Guarda, para fazer outra obra emblemática, a A25, que era o antigo IP5, um troço próximo da Guarda, onde estive cerca de ano e meio também. Aquilo era Conceição Construção, portanto aí, enquanto nas anteriores nós recebíamos o projeto e era fazer o projeto, aí já tínhamos intervenção no projeto, e portanto fizeram-se muitas melhorias e muitas discussões com os projetistas, e portanto foi uma obra interessante nesse aspecto. Só que entretanto iniciaram-se os trabalhos do regadio do Alqueva, nos fins múltiplos do Alqueva, e lá tive eu que pegar nas minhas malas, com a mulher sempre atrás, e fomos até ao Alentejo, onde estivemos 5, 6, 7 anos, já não me recordo bem, entre Évora e Beja, a fazer os trabalhos que hoje servem para ter aquelas oliveiras todas que se vê lá, todas aquelas plantações. Foi com esses canais que vieram do regadio do Alqueva. E daí do Alentejo? Daí do Alentejo. No Alentejo ainda tive uma incursão no caminho de ferro, mais uma vez no caminho de ferro, que são sempre obras mais complicadas, porque enquanto na estrada dá para desviar o trânsito, no caminho de ferro não dá para desviar o comboio, portanto o comboio passa sempre muito parecido e por isso é mais complicado, mas aí depois havia um período em que ficávamos sem comboio. Ainda estive um tempo nessa obra, que fui lá também concluí,
E depois fui convidado, mais uma vez, para ir, não era de emergência, foi para substituir a pessoa que estava no Malawi, que entretanto tinha sido promovida responsável do mercado da África todo, da Motogil já. E portanto solicitaram-me que eu fosse para o lugar dele, portanto como responsável do mercado do Malawi. Eu do Malawi, a única coisa que me recordo antes de ir para lá e que me colocou mais receio foi que eu tinha a ideia, poucos anos antes de ir para lá, o Malawi tinha sido considerado o país mais pobre do mundo e eu não sabia o que é que ia encontrar. Mas mais uma vez, em África encontrei aquilo que é normal em África, que são pessoas maravilhosas. Ainda por cima com a cultura inglesa, portanto aquilo, Malawi foi uma antiga colónia inglesa, onde as pessoas têm diferença da cultura inglesa para a cultura portuguesa, nota-se bem nesses países. Portanto, também mais uma série de aventuras. Aí foram mais aventuras aéreas, porque tínhamos lá uma avioneta que dava para nós nos movimentarmos de sul a norte de Malawi, e só que tinha que aterrar em pistas de terra, não pistas de bituminoso, tirando as principais, como é lógico, das cidades principais, as outras eram pistas de terra. E quando não havia condições, por exemplo, muito sol ou chuva, não se devia aterrar. Mas numa ida lá do responsável da África ele quis ir, e mais uma aventura, fomos aterrar numa pista cheia de lama que não devíamos, mas conseguimos aterrar e tentamos levantar o voo da mesma pista ao fim do dia, que já estava calor e já era pó. O piloto não queria, e nós estávamos para não levantar, mas tentamos, mas a meio da pista, como o piloto viu que não tinha força suficiente nos motores, o que fez foi prega fundo, como se costuma dizer, e eu que não tenho experiência nenhuma de aviões, fiz como ele e ao lado, porque aquilo é um bimotor, e na altura só ia um piloto, e portanto eu fui sentado ao lado dele e imitei tudo o que ele fez, e ele agradeceu-me no fim, porque os dois em conjunto conseguimos parar o avião antes de bater numa árvore que tinha no final da pista. E daí volta a Portugal. Daí regresso a Portugal, portanto em 2010, mais ou menos. Quando regressei a Portugal estava a ser feito a A13, o IP3, mas só entre Tomar e Coimbra. Essa obra também foi interessante porque também era uma obra de concepção-construção e portanto permitia o diálogo com os projetistas e no fundo colocar os projetistas a fazer os projetos que melhor se adequassem àquilo que era o nosso trabalho. E por isso está lá, quem tiver curiosidade pode ir ali a Coimbra, e por cima do Rio Ceira está lá uma ponte de avanços sucessivos, que é uma das maiores pontes com o arco, que tem dos maiores arcos de balanços sucessivos do mundo, e que foi feita em coordenação com um projetista que também concordou e aceitou e fez uma obra emblemática, uma obra enorme, que ainda hoje sai nos livros de engenharia. Ótimo. Daí vai para o Brasil. Daí fui convidado, não queria, tinha combinado com a minha mulher que não sairia mais do país. A pessoa que estava no Brasil já tinha sido administrador, meu administrador cá em Portugal, da aeroporção, era uma pessoa que eu admirava imenso, talvez a pessoa que mais admirei dentro da Motogil. E ele constantemente ligava-me a dizer: tens que vir, temos aqui uma obra enorme que tens que vir fazê-la porque senão não conseguimos fazer. E eu dizia-lhe que não. Ao fim de muitas tentativas, lá conseguiu convencer-me a ir. Esteve lá 7 anos? Estive lá 7 anos, infelizmente ao fim de 2 anos, embora também já fosse essa a ideia desse meu colega que eu substituísse, mas ao fim de 2 anos tive que o substituir pelo falecimento dele. Teve um cancro na cabeça e faleceu, e portanto fui eu que fiquei como responsável, como CEO do Brasil, onde temos outra empresa do grupo, e deve ser o país que mais trabalhadores tem, porque no Brasil trabalha-se de forma diferente. Lá não há subcontratações, ou poucas subcontratações há, porque a responsabilidade é da empresa e, portanto,
trabalharam lá comigo cerca de 7.000 pessoas e foi muito gratificante. Passei o Carnaval do Brasil com toda a família, no Rio de Janeiro, no Sambódromo. Outro tipo de cultura, diferente da Outro da tipo de africana, cultura, totalmente diferente, Europa são do todas Leste. diferentes. A Europa do Leste é diferente, brasileira é diferente, africana é diferente, europeia é diferente. Estive na China já também, que é a cultura diferente. Estive na Ásia, nos Emirados, que também a cultura é diferente. Mas no fundo todas elas acabam por se ligar. E desde que uma pessoa respeite, isso eu sempre fiz, que foi respeitar, primeiro tenho que respeitar as leis em qualquer país que esteja, sejam quais forem as leis, eu tenho que respeitar as leis que existem nesse país. Isso sempre foi o meu princípio e obrigação. E depois também respeitar a cultura deles. E por isso sempre me entrosei bem com toda a gente, em todos os países. Acho que deixei bastante saudades em todos os lados e eu também fiquei com muitas saudades. No Brasil foram 7 anos, portanto, Não foi mais tempo. foi mais tempo e, portanto, mais saudades deixou, mas são etapas da vida e, portanto, poderia ainda continuar no Brasil neste momento, estava bem no Brasil, mas, felizmente ou infelizmente, tu, André, incentivaste-me. Já me tinhas tentado incentivar há uns anos atrás, há cerca de 8 anos atrás, mas agora, nos últimos anos, mais fortemente, incentivaste-me a abraçar este projeto e eu, sinceramente, também queria muito. Olhando para Cabeceiras atualmente, depois destes anos de governação do poder socialista, que análise faz ao Conselho, que debilidades encontra e o que é que podemos esperar agora da nova abordagem da sua candidatura e do PSD? Estes 26 anos de governação socialista, ninguém pode dizer que não foi feito nada, foi feita muita coisa, em termos de acessibilidade, em termos de desenvolvimento urbano, muita coisa foi feita. Tivemos uma unidade de cuidados intensivos nova, manteve-se aqui o tribunal, uma série de coisas que se manteve. Por exemplo, o tribunal com o apoio também do PSD no passado. E portanto nem tudo foi mal neste período. Mas nós, se olharmos para aquilo que são os fundos que foram canalizados para todos os municípios portugueses, se nós olharmos à nossa volta, se nós olharmos para o nosso distrito, Cabeceiras continua lá no cauda da tabela. Ou seja, Cabeceiras tem muito para desenvolver. E o mais interessante disto tudo, conforme reconhecido pelo Executivo Municipal, pelo Presidente da Câmara, estão mais preocupados com as microempresas, que é o que nós temos no nosso concelho. Tirando 2 ou 3 empresas que empregam mais de 50 pessoas, o resto são microempresas, que são importantíssimas para o tecido empresarial, local, que empregam muita gente, mas não empregam pessoas suficientes para garantir a fixação de mais pessoas, a fixação de jovens. Principalmente a fixação de jovens formados, que os seus pais investem o dinheiro para eles se formarem fora daqui e depois não têm oportunidade de regressar e vão para outros locais. O que é que nós queremos? Queremos que se crie emprego e para se criar emprego tem que ser em quantidade. Para se criar emprego em quantidade não pode ser com microempresas, tem que ser com empresas de alguma dimensão. E essas empresas de alguma dimensão, para virem para cá, precisam de várias coisas. Primeiro, precisam de acessibilidades que já existem. Felizmente já temos acessibilidades, não todas, porque, por exemplo, a variante do Tâmega, que já devia estar feita há 30 anos, não está feita.
nada foi feito para concluir. Ainda no outro dia, sabes que fomos a Mundim e vimos o que está feito, e o que está feito é tirar Mundim, tirar a centralidade a Cabeceiras e mandar Mundim e Solurico, que já estava na direção da A4, ou seja, na direção da Amarante, e Cabeceiras fica aqui isoladinha, sem nada para fazer. Nós temos que aproveitar a centralidade que Cabeceiras tem um eixo atlântico aqui, que liga o Atlântico com a Europa, com a Espanha, e portanto, em termos de acessibilidades, elas existem, têm que ser concluídas, e portanto a variante do Tâmega não deixa de ser importante para isso. Mas o que é necessário mais? É necessário pessoas, que existem, mas se calhar existindo empresas, mais pessoas virão para cá, mais pessoas que estão fora de cá virão. Imigrantes, como eu, que também fui imigrante até há pouco tempo atrás, felizmente tenho condições para regressar. Há outras pessoas que não têm essas condições para regressar e nós queremos criar essas condições para eles regressar. E para além disso, as empresas também precisam de outra coisa, que é a formação. E a formação não é só a nível da universidade, é a formação técnica. E nós, em termos de formação técnica, temos aqui condições para lecionar. Temos aqui o Colégio de São Miguel de Refojos, no qual eu estudei e que pode, porque está abandonado pelo Estado, com esta geringonça, esqueceu o que era privado, e o privado também faz salto. Nós temos aqui Fermil, que é mais vocacionado para a agricultura, mas vê-se o que é que consegue fazer. É lógico que temos que falar com quem dirige o colégio, mas o nosso objetivo é que haja formação para essas empresas que nós queremos trazer para o concelho, e com essas empresas vamos criar empregabilidade, vamos trazer pessoas e vamos garantir que os nossos jovens que se vão formar para as universidades tenham possibilidade de continuar no nosso concelho e assim deixar de ser um concelho que todos os anos perde população, perde 4% de população por década, e comece a ganhar população, porque neste momento tem aquilo que é essencial para crescer, só que não pode continuar no marasmo que está neste momento. Muitas vezes as pessoas receiam a mudança de governação. Se houver uma mudança, se calhar até por receio de vinganças ou assim, não é? Mas se houver uma mudança por parte para o PSD, que tipo de mudança é que levaria a cabo? Há uma mudança que tu podes contar comigo. Tu já me conheces, há muitas pessoas que não me conhecem, mas quem me conhece pode transmitir a quem não me conhece. Eu conto com todos. Socialistas, independentes, não independentes. Eu conto com toda a gente neste momento. Quando forem as eleições, a partir de outubro do próximo ano, conto com todos. Quem votar em mim e quem não votar em mim. Conto com todos. E portanto eu não sou de vinganças. Eu não tenho inimigos. Não gosto de ter inimigos. Portanto, as pessoas aí podem estar completamente descansadas, porque vinganças não vai haver. Há outra coisa importante. Eu acho que as pessoas... Nós tivemos o 25 de Abril e o 25 de Abril representa a liberdade. E todos os anos se comemora o 25 de Abril, ali na nossa Câmara Municipal se faz uma celebração sobre o 25 de Abril, em que se fala da liberdade. Mas a liberdade não pode ser só nesse dia. A liberdade tem que ser o ano todo. E, portanto, as pessoas não se podem sentir controladas. E, se calhar, neste momento é que elas se sentem controladas. Comigo, no dia a seguir eu tomar posse, podem ter a certeza de uma coisa. Vão deixar de ser controladas. Não vai haver controle para ninguém. A minha obrigação, a nossa obrigação, é arranjar emprego para as pessoas. O arranjar emprego não quer dizer que as pessoas têm que ficar agarradas a nós. Arranjar emprego é uma obrigação de quem gera um município. É lógico que não se pode arranjar emprego no imediato para toda a gente, mas o nosso esforço tem que ser incansável de conseguir arranjar emprego para todas as pessoas de Cabeceiras e ainda trazer pessoas de fora. Isso
é o meu compromisso. Depois, as pessoas podem estar à vontade também. Podem, chegando à altura das eleições, podem dizer que vão apoiar A, que vão apoiar B, não vão ser penalizadas por isso. Porque a democracia, volto a dizer, o 25 de Abril é democracia. E a democracia é a liberdade de opiniões. E portanto, as pessoas têm liberdade para escolherem, é assim que tem que ser a democracia. A democracia não pode sempre ter mordaças. Nós, neste momento, andamos com mordaças por outra razão. São as mordaças da pandemia que atravessamos. Mas nós não podemos ter mordaças. As pessoas têm que ser livres, mas têm que ser livres de verdade. Eu não sei se neste momento são livres. Se são, tudo bem. Comigo podem ter a certeza que vão ter liberdade, que não vai haver vinganças, que não vai haver compadrios. Não é por as pessoas estarem comigo que vão ser mais bem tratadas do que outras, não. Eu quero tratar bem todos, sem exceção. E, portanto, é preciso que trabalhem. E quem trabalhar, por exemplo, nos serviços municipais, quem está lá está a servir o município. E, portanto, tem que o servir o melhor possível. E não vai ter que ter pressões para o servir de outra forma. Vai ter que ter formação, devemos dar formação às pessoas para cada vez terem mais capacidade de servir. As pessoas que estão lá têm que ter a noção que estão lá a servir as pessoas. Eu estou-me a candidatar para servir as pessoas. E é só isso. E servir da melhor forma possível. E, portanto, quem servir da melhor forma possível vai estar à vontade, seja do PSD, seja do PS, seja do PCP, pode estar completamente à vontade. Eu sou diferente nesse aspecto. Já percebemos que o emprego é um dos focos desta candidatura. Que outras áreas vai dar especial atenção? Quando falei do emprego, também falei da educação, ao falar no colégio, porque a educação é importante para se arranjar emprego. Nós, sem educação especializada, não conseguimos arranjar emprego. Portanto, a educação é um dos focos. Outro foco, como não podia deixar de ser, é a saúde, porque a saúde, ainda por cima com esta pandemia, é um foco principal e nós sabemos o que são as urgências de Guimarães, que estão sempre superlotadas. Portanto, temos que no nosso centro de saúde criar as melhores condições para que as pessoas tenham um primeiro tratamento com os melhores cuidados, com a melhor consideração. Portanto, a saúde é importante. E depois a ação social. Infelizmente, esta pandemia, não sei quando vai terminar, espero que termine o mais breve possível, nunca será antes do primeiro trimestre do próximo ano. A seguir à pandemia, vai aparecer a pandemia económica, que nós já estamos a atravessar, está escamoteada. Basta ver as moratórias que o Governo continua a dar e bem. O Governo deu a moratória agora do pagamento das dívidas e de juros até setembro do ano que vem, não sei porquê, não sei o que é que acontece nesse período, mas deve ser alguma manifestação política interessante, certamente. Mas quando a moratória desaparecer, as pessoas vão ter que continuar a pagar as suas dívidas. E se não tiverem emprego vai ser muito difícil. Para além disso, nós estamos num concelho onde a população diminuiu drasticamente, mas a população idosa aumentou tipo 250%. E portanto, é aí que temos que atuar. Apoio social e apoio social de proximidade. E sem estarmos a pensar em aparecer como sendo os donos disto tudo, não, nós queremos aparecer para ajudar. E toda a equipe que trabalhar comigo, connosco, tem que aparecer para ajudar. E ajudar os mais necessitados. E os mais necessitados são os idosos destas freguesias. É um concelho enorme que nós temos aqui, onde os idosos, temos muitos idosos afastados aqui do centro da vila, e portanto tem que chegar lá a ajuda. E há formas de fazer chegar a ajuda. Isso estará no nosso programa eleitoral, depois será transmitido, mas há muitas formas de fazer chegar a ajuda aos mais idosos, aos mais necessitados, que infelizmente estou a crer que vão ser muitos
a partir do próximo ano, quando terminarem as moratórias, quando esta crise se agudizar, e só se vai agudizar, é lógico que é uma crise que ninguém esperava, é uma pandemia que ninguém esperava, mas o Governo Central e mesmo o local também taparam muito os olhos. No início não havia problemas, era confinar e ao fim do confinamento já ficava tudo bem, e nós sabíamos que não era isso. Toda a gente sabia que não era isso. E portanto deviam-se ter tomado medidas de longa duração, não medidas de 3 meses como foram tomadas aqui pelo Executivo, medidas de 3 meses. Nós, no Executivo, com a Laura que lá está a representar-nos, propusemos que as medidas fossem mais longas. Ninguém nos ouviu. Propusemos para as empresas que fosse alargado a empresas de maior dimensão. Ninguém quis saber, dizem que só estão virados para as microempresas. Portanto, é o que nós temos aqui, é pequenez. Eu venho da grandiosidade e eu quero tornar Cabeceiras grande. Fale-nos dos assuntos polémicos dos últimos anos, é a praça, nomeadamente o Basto, mesmo a orientação do trânsito na praça. Fale-nos um bocado da ideia que tem da nossa Praça da República. Isso também estará no nosso programa eleitoral, mas posso dizer que há uma coisa que é importantíssima, que é o seguinte. A praça também recebeu obras durante vários anos e obras que embelezaram o espaço, não está em causa, mas o que está em causa é o trânsito conforme está sempre virado de costas para o Mosteiro. Quando nós queremos que o Mosteiro passe a ser património mundial, património da Unesco, nós viramos as costas. A primeira coisa é mudar o trânsito, tornar o Mosteiro frontal às pessoas. As pessoas têm que entrar na praça e ver o Mosteiro. Isso é a primeira coisa. Depois, há uma figura lendária de Basto. A região de Basto não é originária por causa da lenda que lá está, que é aquela figura que lá está, que é o Basto. É por outras razões que os historiadores sabem bem quais são, tem a ver com famílias, tem a ver com tudo mais. Mas nós temos ali uma figura com uma lenda. Ninguém conhece a lenda. Os turistas vêm cá, vão, sim senhor, ao mosteiro, vão aos museus, mas o Basto não lhes diz nada. E o Basto é a figura central da região. Ou pode ser a figura central da região. E se for dinamizado, pode ser um foco de chamar turistas. Quando os turistas chegarem a Cabeceiras, ou quando chegarem à região de Basto, têm que saber que está ali uma figura, está ali uma lenda que eles querem conhecer. E para isso o Basto tem que ser dignificado. Não pode estar encostado àquele mamarracho que lá está. Porque é um mamarracho que veio destruir a praça. E portanto não sei o que é que vai ser feito daquele mamarracho, mas não pode continuar conforme está aquele mamarracho. E o Basto tem que ter outra dignidade e tem que se colocar lá o que é a lenda do Basto. O que é que deu origem ao Basto? Porque é que aquela estátua existe? E isso é o que vai ser feito. Vai ser dignificada essa lenda. Em termos de turismo, que mais nos pode adiantar sobre ideias que possam ter? Turismo é assim, o turismo, nós estamos numa região onde a natureza é o principal. Nós podemos aumentar significativamente o turismo da natureza, o turismo religioso, porque também estamos numa região religiosa, e nós estamos só a pensar no nosso concelho. E para as coisas terem razão de ser, tem que haver dimensão. Nós criamos a União Europeia não foi por acaso. Foi para ter dimensão. É lógico que queremos continuar a mandar e devemos continuar a ser independentes da União Europeia. Mas a União Europeia foi criada para ganhar dimensão. E eu também quero fazer o mesmo na região de Basto. Se mais ninguém faz, neste momento estão 3 câmaras socialistas, e se mais ninguém faz, eu quero ser o impulsionador da região de Basto. Produtos demarcados, região demarcada e no turismo. Quero que o turismo seja feito através da região toda, porque melhor se consegue dinamizar o turismo se assim for. Dentro da nossa região, o que é que podemos fazer? Hoje em dia,
como falamos há pouco, cada vez há pessoas mais idosas. E as pessoas idosas gostam de caminhar. E caminhar pela natureza adoram. A Câmara, o Executivo, tem umas trilhas, mas tu vais às trilhas, não estão sinalizadas, não estão cuidadas. E, portanto, são trilhas que é como se não existissem. Não há informação nenhuma das trilhas. Não há nada. Há uma indicação, há ali umas trilhas. E, portanto, as trilhas têm que ser dinamizadas. Fala-se tanto de passadiços, nós temos aqui uma série de rios que estão completamente abandonados. Nós podemos dinamizar as margens dos rios que atravessam o concelho. A natureza, a própria natureza, nós temos locais belíssimos que não aproveitamos. Posso dizer, estive uma vez, há uns tempos atrás, em Gondiens, e de repente apareceu lá um grupo de pessoas do Porto, depois acabamos por estar a falar, porque estavam lá 2 pessoas de cabeceiras, e vieram para lá postar com 2 pessoas de cabeceiras, mas mais ninguém lhes diz nada, e um local belíssimo que podia ser aproveitado. E portanto há muitos locais, Moinhos de Rei, não sei se tens ido a Moinhos de Rei, completamente abandonado. E portanto há muitos locais que podem ser dinamizados e podemos trazer mais e melhor turismo. Temos que ter também políticas de proximidade com as empresas de dinamização do turismo. Não pode ser só uma. Não pode ser uma local. Tem que ser uma que esteja a nível nacional. É isso que tem que se fazer. As pessoas aqui parece que têm que governar só aqui, quietinhas, sentadas numa cadeira. Não, têm que andar, têm que se movimentar, têm que trazer para cá a economia. Não podem esperar que a economia canchegue. Tem que se movimentar. E é isso que nós vamos fazer. Uma mensagem aos cabeceirenses, assim, no geral. No geral, só queria dizer aos cabeceirenses que podem contar comigo. Eu estou aqui para servir os cabeceirenses. Não é para me servir a mim, porque, felizmente, todos necessitamos, atenção. Mas não necessito tanto como isso. Portanto, estou cá para servir os cabeceirenses, para ser diferente. Não quero... Eu estou a abraçar este projeto e estou na política, porque acho que a política está a tomar rumos que não deveria tomar. Está a ir para extremos, muito por culpa dos partidos de poder, normalmente, porque não se abriram à sociedade. Não deram possibilidade às pessoas de intervir, são quase sempre os mesmos e, portanto, o que eu quero deixar de mensagem é que comigo a política vai ser diferente, vai ser aquilo que as pessoas gostam sem ser de extremismos. Não vamos andar a dizer que vamos ter que mandar embora toda a gente, não, nós queremos toda a gente, mesmo, porque não, imigrantes, porque não? Se nós necessitamos de mão de obra, por exemplo, para a agricultura, por que não imigrante? Temos é que lhe criar condições. E, portanto, a mensagem que eu quero deixar é que conto com todos, independentemente da sua cor política, do seu credo, da sua cor, conto com todos e estarei disponível para falar com toda a gente quando for eleito, porque vou ser eleito. A porta vai estar aberta para todas as pessoas poderem ir colocar os seus problemas. É lógico que os problemas não se resolvem de um momento para o outro, mas uma coisa lhes prometo, vou empenhar muito para que todos os problemas dos cabeceirenses sejam resolvidos e que Cabeceiras fique, é um sonho muito grande, mas que fique no centro de Portugal. Isso prometo que vou fazer. Obrigado.